Vocês estão vendo, neste mês da criança, a Rede ITA está exibindo uma série sobre os pequenos. E hoje nós vamos falar sobre os principais cuidados com os recém-nascidos ao chegar em casa. Sobre esse assunto, Bruna Moraes bateu um papo com a médica pediatra Tiane Medeiros. Vamos conferir. Pois é, esse é o primeiro mês da criança e é carregado muitas vezes de desafios, né? Papais e mamães ficam apreensivos com a chegada do neném em casa, mas para trazer mais sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a médica pediatra Tiane Medeiros. Doutora, primeiro a gente vai falar sobre quais são os cuidados quando esse neném chega em casa. Quando o bebê chega em casa, a gente tem que cuidar da alimentação do bebê, né? Então, a alimentação padrão ouro que nós chamamos para o bebê é a amamentação, mas na impossibilidade de amamentação, nós podemos usar as fórmulas infantis de partida também. Então, assim, alimentá-lo, né, da forma correta, trocar as fraldas com constância, que essa troca de fralda vai evitar as assaduras, né, as dermatites de fralda no bebê. Manter o coto umbilical sempre limpo e seco, isso vai evitar infecções no bebê. De início, a gente pede para evitar visitas, evitar pessoas de fora, não do convívio familiar, que visitem as crianças. Manter a consulta com o pediatra em dia, né? Então, assim, nesses primeiros 7 dias, a gente faz a primeira consulta do bebê, dos bebês que não têm risco, né? A gente faz a primeira consulta e depois as consultas são com 1 mês e mensais. Tem mamães que conseguem amamentar, mamães que não conseguem. Como é que funciona esse processo? A amamentação, na verdade, é o grande desafio do primeiro mês, não é? Parece que é muito simples, muito fácil, mas às vezes não é muito fácil. Às vezes o leite demora um pouquinho mais a descer, às vezes a questão da pega do bebê não é tão fácil, né? Não é tão fácil da gente colocar o bebê para fazer uma pega correta. Às vezes o cansaço mesmo, porque a amamentação ela é um pouco cansativa e no primeiro mês a mãe não está muito acostumada à privação do sono, à insegurança, à incerteza. Eu costumo dizer que a descida do leite é como você ter fé. Você coloca o bebê lá no peito e você, quando o bebê dá os sinais de saciedade, você consegue entender que está dando certo, que ele está comendo a quantidade correta, mas você não está enxergando. Então, esses são os principais desafios da amamentação no primeiro mês de vida. Mas ele continua sendo o padrão ouro na alimentação das crianças, dos bebês, né? Até os 6 meses, a amamentação exclusiva, e após os 6 meses, até, no mínimo, 2 anos, a amamentação como complementar à dieta. Falar sobre vacinas, né? Tem aquelas vacinas que quando o neném já sai do hospital, precisa ter, tem o calendário vacinal. Como é que funciona esse processo para mamães e papais que estão assistindo a gente? Nós usamos hoje o calendário vacinal do Ministério da Saúde. O bebê ele deve sair da maternidade com 2 vacinas, que é a BCG e a hepatite B. E depois nós temos vacinas com 2, 3, 4, 6 meses, 9 meses, 1 ano, 1 ano e 3 meses e 4 anos, e depois as vacinas do adolescente, né? Nós utilizamos o calendário básico do Ministério da Saúde, mas existem outras vacinas também que não são disponibilizadas no SUS, mas são disponibilizadas na rede particular também. Doutora, quais são os sinais de alerta que eu devo observar no meu neném, ali no meu bebê, que eu devo me preocupar? Bem, acho que um grande sinal é febre, né? Febre menor de 2 meses, ela é mais arriscada, a gente presta mais atenção nisso. O bebê tem que ser levado para ser avaliado por um médico. Muita sonolência, bebê que está sem comer, bebê que está fazendo pouco xixi, bebê que está mais molinho, que você olha assim e diz assim, esse bebezinho não está bem, são os principais sinais de alerta nos bebês, que eles precisam de avaliação médica urgente. E aí, quando a gente fala sobre interação social, um bebê ele precisa de interação social com outras crianças? Existe uma idade ideal para isso? Bem, esse assunto é bem importante, sabe? Porque acho que, principalmente depois da pandemia, nós ficamos menos sociais, né? E nós estamos privando também os bebês da socialização. Claro, nos primeiros meses de vida é importante que o bebê socialize menos. Socialize com as pessoas de casa, do seu convívio social. Ou seja, os pais, os cuidadores, alguém que esteja em casa, estimular bastante o bebê. Só que o bebezinho ele vai crescer e ele vai precisar ter convívio com outras crianças. É importante, sim, as crianças maiores, as crianças de berçário, as crianças do ensino infantil, elas terem contato com outras crianças, porque é brincadeira de criança, só criança sabe brincar.